Um áudio vazado supostamente veio de um evento de arrecadação de fundos da campanha. Nele, Donald Trump usou palavras muito duras para Vladimir Putin e Xi Jinping, os presidentes da Rússia e da China. O áudio revela que Trump disse ter ameaçado não apenas o presidente Putin, mas também o presidente da China, Xi Jinping. Foi isso que ele contou aos doadores sobre como exatamente foi essa conversa durante um evento privado de arrecadação de fundos no ano passado. Você entra na Ucrânia e eles vão bombardear Moscou para valer. Tô te dizendo, não tem escolha. O povo quer isso. O povo. Então ele diz, eu não acredito em você. Ele disse, de jeito nenhum. E eu disse, espere. Então ele diz, eu não acredito em você. Mas a verdade é que ele acreditou em mim em 10%, eu te disse isso. Ele acreditou em mim em 10%. Ao longo do período mais recente, senhores, ele tem trocado palavras duras com Vladimir Putin, especialmente à medida que as coisas se intensificam na Ucrânia. Essa foi uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Muitas pessoas estão morrendo, e isso deveria acabar. Eu não sei, recebemos muita besteira do Putin, se você quer saber a verdade. Ele é sempre muito cordial, mas no fim das contas, isso não significa nada. Trump, o general de Wall Street, está considerando enviar baterias de mísseis Patriot para a Ucrânia e pretende fornecer mais armas defensivas. Isso acontece após um ataque massivo da Rússia, no qual mais de 700 drones foram usados. Brian, qual é a sua reação a tudo isso? Bem, é realmente um choque e uma surpresa que Donald Trump tenha se revelado esse neocon belicista. Se ao menos alguém pudesse ter previsto isso e avisado a todos que, quando ele estava escolhendo seu gabinete e selecionando os piores neocons belicistas de Washington para fazerem parte de sua administração, isso na verdade era apenas uma preparação para a continuidade da agenda. Guerras contínuas em absolutamente todos os lugares. Não há redução. A única redução que está acontecendo é porque os Estados Unidos estão literalmente ficando sem armas para lutar em guerras ao redor de todo o planeta. Então não, eu não acho que seja um deepfake. Não acho que seja notícia falsa que o presidente Trump disse essas coisas. Ele praticamente diz essas coisas em público de qualquer maneira. Ele sempre disse essas coisas em público. Mas o problema é que muitas pessoas que inicialmente apoiaram, ou até mesmo ainda apoiam por algum motivo, o presidente Trump estão praticando uma escuta seletiva. Elas não estão ouvindo tudo o que ele diz, estão apenas escolhendo e selecionando as coisas que querem ouvir. Eles querem acreditar que ele vai lutar contra o Estado profundo, mesmo sendo parte do Estado profundo, um servo do Estado profundo. E por isso estão ignorando isso. Mas quando você ignora continuamente e os eventos se desenrolam, podemos ver o que realmente está acontecendo com a política externa dos Estados Unidos. Ela simplesmente continua em direção à guerra constante em todos os lugares. Então, por que alguém ficaria surpreso com ele fazendo esses comentários? No passado, presente ou futuro? Eu não entendo por que alguém se ficaria surpreso, hein? Parte disso também são as ações por trás das palavras. Não é só que Donald Trump diz essas coisas, mas elas são respaldadas por políticas reais. Primeiro estamos cortando o envio de armas. E então, de repente, as armas voltam a ser enviadas. E o conflito na Ucrânia, desde que Donald Trump assumiu o cargo, não mudou em nada. Eu sou velho o suficiente para lembrar quando Trump disse que encerraria a guerra na Ucrânia em 24 horas após sua eleição. Alguém ainda lembra disso? Mas Trump sempre foi assim. Também acho que o áudio provavelmente é autêntico. Ele provavelmente disse que teve essas conversas com Xi e Putin. Mas se ele realmente teve essas conversas com Putin ou Xi, ainda é uma questão em aberto. Mas, se teve, não me surpreenderia. Basicamente, isso que marca a personalidade do Trump.
E há precedentes para isso. O que Trump está fazendo, na verdade, não é nada novo. Richard Nixon foi o pioneiro da chamada teoria do louco. Isso significa, sabe, mostrar ao inimigo que somos tão loucos, loucos o suficiente para iniciar um holocausto nuclear, que eles vão recuar. E isso, na verdade, está meio alinhado com a arte da negociação do Trump, certo? No arte da negociação, ele disse que você eleva suas exigências ao máximo e força o outro lado a sentar à mesa. Então, eu não ficaria surpreso se ele realmente tivesse dito essas coisas. Mas, de novo, por que alguém levaria esse cara a sério? Depois de tudo que ele disse e fez, por que alguém levaria esse cara a sério? Você lembra o que ele disse sobre as tarifas, né? E depois de menos de um mês, ele recuou e concedeu uma extensão de 90 dias para todo mundo. Lembra do que ele disse sobre banir o TikTok? E então, adivinha, ele deu uma extensão de 90 dias para o TikTok e depois estendeu de novo. E isso é o Trump. Por que alguém levaria o que o Trump diz a sério? Mas você está certo. Confúcio disse, ouça as palavras de alguém, mas observe suas ações. E o Trump, mesmo que fosse sua intenção acabar com a guerra na Ucrânia no começo, quero dizer, os fatos são bem óbvios. Mesmo que a intenção dele fosse lutar contra o Deep State, então ele obviamente perdeu. E eu nunca acreditei que ele estava lá para lutar contra o Deep State. E as pessoas pensam, o Trump vai lá para limpar os globalistas de Washington. Tipo, olá, você viu quem era o secretário do tesouro dele? Steve Mnuchin. Steve Mnuchin, o cara que era literalmente o braço direito do George Soros. Você acha que ele foi lá para limpar Wall Street e os globalistas? Vamos lá. Existe uma inércia institucional que faz com que a OTAN continue insistindo na Ucrânia. E há razões institucionais para os Estados Unidos continuarem se envolvendo no Oriente Médio. Mesmo que exista uma facção, acredito, dentro do aparato de segurança nacional dos Estados Unidos, que queira cortar as perdas na Ucrânia e no Oriente Médio, para poderem se voltar para a China e travar a verdadeira grande guerra civilizacional contra a China. Mas isso não acho que esteja acontecendo, porque ainda estamos no plano de guerra em 3 frentes, como disse o cofundador da Palantir, Alex Karp. E ele disse que sim, podemos lutar uma guerra em 3 frentes contra a Rússia, Irã e China ao mesmo tempo. Então, infelizmente, estamos continuando nesse caminho insano de guerra. Sim, sabe, eu concordo com o Brian e o Carl. E o que me vem à cabeça quando ouço todas essas declarações flutuantes e insanas, claro, é a teoria do louco. Mas também existe um manual de tortura dos Estados Unidos, da CIA, chamado Kubark. E eles mencionam especificamente uma técnica chamada técnica Alice no País das Maravilhas. Basicamente, a ideia é desorientar as pessoas. Uma pílula te faz crescer, a outra te faz encolher. É um sobe e desce o tempo todo. No fim das contas, a ideia é bombardear constantemente a outra parte com mensagens insanas, depois voltar ao normal de alguma forma e então enlouquecer de novo. É uma forma de desorientar completamente e destruir psicologicamente a vítima. Então isso me lembra muito isso. E claro, é absurdo. Sabemos que a continuidade da agenda é muito clara e óbvia. É um governo neoconservador, mas ao mesmo tempo há pessoas que caíram nesse verniz superficial de slogans e propaganda. A última coisa que vou dizer é sobre essas tarifas. Provavelmente vamos entrar em mais detalhes depois, mas já existem várias dezenas de países sujeitos a essas novas tarifas. E na verdade estou preocupado com os países que ainda não estão nas tarifas, porque parece que cada conjunto de tarifas fica cada vez mais alto. Dá para ver que existe uma taxonomia das tarifas, em que os vassalos pagam 25%, os que estão sendo preparados ou podem ser preparados pagam cerca de 30%, e aqueles que são indiferentes, mas podem ser influenciados, ficam na faixa de 35% a 40%. E depois disso só vai aumentar. E no final da lista, você tem 20% para as Filipinas, o que significa que é, digamos, o lacaio mais submisso de todos. O que é tão interessante é que enquanto a Rússia,
Bem, você sabe, a China, é claro, ainda não comentou sobre essas palavras. A Rússia, por meio de Dmitry Peskov, disse que esses comentários não afetam a Rússia, porque não está claro se podem ser verificados. Mas também é bastante claro. Vladimir Putin disse a Donald Trump, na verdade numa ligação telefônica, o que podemos verificar é que a Rússia continuaria abordando as causas fundamentais do conflito até que fossem resolvidas. E foi a isso que Donald Trump estava reagindo, um ataque massivo de drones contra a Ucrânia. Esses ataques parecem estar acontecendo com mais frequência e intensidade, cerca de 728, de acordo com o que a grande mídia ocidental está relatando, em apenas uma única noite. Então, Brian, qual é a sua impressão sobre a realidade por trás do que está sendo refletido no que parece ser a máscara de Donald Trump caindo? É isso que parece estar acontecendo. A retórica mudou completamente desde o início do governo dele. Sim, absolutamente. Quero dizer, para quem estava prestando muita atenção, ficou óbvio desde o início que sempre foi uma máscara. Uma máscara muito mal feita. E como o KJ disse, é uma camada muito, muito fina de slogans. Isso é para um público que quer acreditar, não porque seja algo crível, mas simplesmente porque estão tão desesperados por mudança que estão dispostos a acreditar em qualquer coisa. E você estava falando sobre a Rússia discutindo as causas fundamentais do conflito na Ucrânia. Isso é o que as pessoas sempre precisam fazer. Precisam voltar aos princípios básicos. Quais são os princípios básicos desse conflito na Ucrânia? Por que ele está sendo travado? Não se trata de uma disputa entre Ucrânia e Rússia. Nem mesmo é uma disputa ou mal-entendido entre os Estados Unidos e a Rússia. Trata-se de uma guerra por procuração que os estadunidenses deliberadamente arquitetaram, usando a Ucrânia como ariete contra a Rússia, como parte de uma política muito bem definida, que se estende por décadas, de cerco e contenção pela OTAN, ao redor da Rússia, mas também ao redor do Irã no Oriente Médio e, obviamente, da China na região Ásia-Pacífico. E assim temos todos esses conflitos, interferência política, coerção política e captura pelos Estados Unidos em toda a Eurásia, e obviamente muito além da Eurásia. E tudo isso para quê? Para estabelecer, manter e expandir a primazia americana. Essa é a agenda neoconservadora. É isso que eles buscam fazer. Eles querem a primazia. Documento após documento de política ao longo de todo o século XXI não fala de outra coisa. Não existe outra agenda. Maximizar o lucro, maximizar o poder. Portanto, se você ouvir alguém falando sobre fazer algo que não serve a esse princípio fundamental, essa causa raiz, provavelmente essa pessoa está mentindo. Eles provavelmente estão te dizendo algo que você quer ouvir para, como diz KJ No, confundir as pessoas, desestabilizá-las. Mas tenho certeza de que os formuladores de políticas na Rússia e também na China estão bem cientes disso. Eles têm seus próprios planos de décadas para enfrentar essa ameaça que lhes é imposta pelos Estados Unidos, o que é essencialmente o Império dos Estados. E, portanto, sim, a Rússia vai continuar lutando na Ucrânia. Trata-se de autopreservação. Novamente, não é um mal-entendido ou disputa. É uma questão de autopreservação contra um império que se recusa a respeitar a soberania nacional em qualquer lugar. Não apenas Rússia, China e Irã, mas até mesmo os chamados aliados. Os Estados Unidos basicamente politicamente a Europa. E eles também os usaram como um ariete junto com a Ucrânia, mas de uma forma diferente, em última análise às custas da Europa e para benefício de Washington. Temos exatamente a mesma dinâmica acontecendo no Oriente Médio. As pessoas vão discordar de mim, mas eu digo que os verdadeiros interesses de Israel não estão sendo atendidos ao se manter em guerra constante com todos ao seu redor, com sua sociedade fortemente militarizada. Tampouco qualquer uma dessas nações politicamente capturadas pelos Estados Unidos na Ásia-Pacífico, Japão, Coreia do Sul, tem seu potencial plenamente realizado por subordinadas aos Estados Unidos. E, obviamente, as Filipinas nunca tiveram chance de se desenvolver.
Só para dar um exemplo, só para que as pessoas entendam o que a captura política pelos Estados Unidos faz a um país. As Filipinas têm uma população muito maior do que a Tailândia, onde estou localizado no Sudeste Asiático. E, no entanto, a Tailândia tem um PIB muito maior do que as Filipinas, o que não faz sentido. Exceto quando você percebe que as Filipinas foram literalmente uma colônia dos Estados Unidos, do final dos anos 1800 até 1946, e desde então, uma colônia de fato dos Estados Unidos. Mais uma vez, o dinheiro público nas Filipinas, o tempo, a atenção e a energia do povo é direcionado para Washington em detrimento das Filipinas. E isso fica evidente. Então, essa é a causa raiz, não só para a Rússia, mas para todo mundo que enfrenta a busca constante pela hegemonia dos Estados Unidos. Queria retomar o comentário que você fez anteriormente sobre os Estados Unidos estarem realmente envolvidos em uma guerra em 3 frentes. Algo que o fundador da Palantir, Alex Karp, tem discutido publicamente, de forma tão orgulhosa para a grande mídia ocidental. Parece que a Ucrânia, esse conflito, é uma guerra sem fim. É uma situação da qual eles parecem não conseguir sair. E não importa o que Donald Trump tenha dito retoricamente até agora, porque todas as ações têm sido de escalada. O que você pensa sobre isso? Por que os Estados Unidos parecem não conseguir mudar de direção, como tanto desejam? Porque o Brian também acabou de escrever um artigo falando sobre como os Estados Unidos ainda são muito perigosos, apesar das limitações em sua capacidade produtiva militar. E, ao mesmo tempo, continuam despejando o que ainda tem nesses conflitos. Bem, sim, acho que existem algumas razões institucionais. A OTAN existe para conter a Rússia. Há muitos empregos em jogo, Dani. Empregos e carreiras que dependem dessa postura hostil contínua em relação à Rússia. E a Ucrânia é o ponto central disso. Agora, é claro, o governo Trump, e acho que uma parte significativa do seu gabinete, queria mudar o foco para a China, para a Ásia. Mas eles ainda acham que podem, o que provavelmente querem fazer, é transformar a Ucrânia em um conflito congelado, semelhante ao que aconteceu após a assinatura do Acordo de Minsk. Mas a Rússia não vai cair no mesmo truque 2 vezes. E agora, especialmente quando a Rússia está vencendo no campo de batalha. Então, do ponto de vista da Rússia, os Estados Unidos e a OTAN não têm o direito de ditar os termos. Mas essa é uma posição à qual Trump não está acostumado. Os Estados Unidos foram a potência unipolar por tanto tempo que ele sentiu que tinha o direito de ditar os termos da paz na Ucrânia. Mas isso não está acontecendo. Acho que essa resistência está pegando Trump de surpresa. Você sabe, lembre-se, Trump também tem um grande ego. É por isso que ele não está satisfeito com Putin, porque achou que estava sendo muito generoso, estendendo um ramo de oliveira para Putin para encerrar isso. Rússia. Para a Rússia, esta é uma questão mais existencial. O motivo pelo qual eles entraram na Ucrânia é porque a OTAN vem fortalecendo sua presença, transformando a Ucrânia em uma adaga apontada para o flanco da Rússia. Eles não querem repetir o erro cometido com o Acordo de Minsk e o Acordo de Minsk II, quando houve um cessar-fogo que apenas permitiu que a OTAN fornecesse mais equipamentos e treinasse as tropas ucranianas para reacender o conflito no futuro. Não, a Rússia quer resolver essa questão. Eles querem garantir a neutralidade permanente da Ucrânia, que não haja OTAN, e querem garantias de que não haverá tropas da OTAN em solo ucraniano. Enquanto isso, os termos que a OTAN e Trump estavam propondo eram algo como: ok, vamos enviar forças de paz da OTAN para garantir que não haverá. Não, quero dizer, todo o objetivo da Rússia ao lançar uma operação militar especial é não haver tropas da OTAN, nenhuma tropa da OTAN na Ucrânia. Então acho que esse é um conflito fundamental. É por isso que os Estados Unidos não conseguem resolver o conflito na Ucrânia nos seus próprios termos, porque não podem. A Rússia está vencendo no campo de batalha. A Rússia vai encerrar isso nos seus próprios termos. E os Estados Unidos ainda não aceitaram esse fato. Quanto ao Irã, todos sabemos que Israel tem uma influência desproporcional na política dos Estados Unidos.
E para Netanyahu, é fundamental arrastar os Estados Unidos para o conflito no Oriente Médio, porque ele precisa permanecer como presidente em tempos de guerra. Caso contrário, ele irá para a prisão por acusações de corrupção. Por isso, ele precisa expandir o escopo da agressão israelense para Gaza, Líbano e Irã. E ele precisa envolver os Estados Unidos, porque também entende que Israel sozinho não pode enfrentar o Irã. Ele precisa da ajuda dos Estados Unidos. E é por isso que Trump fez aquele gesto simbólico próximo a uma instalação nuclear iraniana. Porque, por um lado, ele queria mostrar: acho que, se Israel pudesse ter obtido uma vitória rápida, Trump estaria totalmente a favor disso. Porque o ataque israelense ao Irã, inicialmente, não foi apenas um ataque israelense. Foi um ataque conjunto em Israel. Os estadunidenses forneceram toda a inteligência de satélite e reabastecimento para os F-35 israelenses. E, segundo a mídia israelense, toda a negociação para encerrar o programa nuclear foi, na verdade, uma artimanha para fazer os iranianos baixarem a guarda enquanto Israel se preparava para lançar um ataque surpresa. Então, por Trump, acho que se Israel conseguisse provocar rapidamente o colapso do regime no Irã, ele apoiaria totalmente isso. Mas o que ele não apoia é ser arrastado para outro atoleiro, como o Iraque, porque até o Trump entende que isso é extremamente impopular nos Estados Unidos. Como vimos, mesmo dentro do campo MAGA, muitas pessoas eram contra Trump morrer por Israel. E é por isso que ele achou que poderia encontrar um meio termo ao lançar um ataque simbólico contra o Irã, mas avisando o Irã vários dias antes: ok, vamos atacar, mas por favor, não revidem. Precisamos fazer isso, mas não revidem. Dessa forma, ele meio que tira a pressão do lobby israelense e diz: olha, fiz a minha parte. Apoiei Israel, destruí a instalação nuclear do Irã. Agora me deem um prêmio Nobel da Paz. E por que os Estados Unidos, neste momento, eu nem acho que os Estados Unidos tenham capacidade de lançar uma invasão terrestre, porque é isso que seria necessário para promover uma mudança de regime no Irã. Eles achavam que iam lançar uma greve e o governo iria cair. Mas acontece que o povo iraniano, sendo muito patriota, se uniu em torno da bandeira. Então, eles não conseguiram fazer o que a OTAN fez na Líbia, onde, quando começaram os bombardeios da OTAN, encontraram uma oposição para marchar até a capital. Isso não estava acontecendo no Irã. A única maneira de fazerem isso seria enviando tropas terrestres. E eu não acho que os Estados tenham sequer a capacidade, neste momento, de lançar uma invasão terrestre ao Irã. Porque, em 2003, eles deslocaram 170 mil soldados para o Golfo para iniciar a invasão do Iraque. Hoje eu não acho que os Estados não tenham sequer a capacidade de enviar 170 mil soldados para o Oriente Médio em curto prazo. É por isso que o Oriente Médio vai continuar em ebulição, porque há um leve conflito de objetivos entre Israel e os Estados Unidos. Os Estados Unidos querem que Israel seja seu representante para desestabilizar o Oriente Médio, enquanto Netanyahu quer que os americanos façam sacrifício por Israel. Então, por causa disso, acho que os Estados Unidos vão continuar envolvidos no Oriente Médio. Mas não acho que haja qualquer possibilidade de uma guerra em grande escala entre os Estados Unidos e o Irã, o que nos traz de volta à China. Eles nunca vão realmente mudar o foco para a Ásia. Nunca vão realmente mudar o foco para a China, apesar da retórica. Continuam dizendo que precisam direcionar seus recursos para o Pacífico Ocidental em relação à China. Mas se você observar o que realmente está acontecendo, ao contrário do discurso deles, eles estão, na verdade, recuando. Agora eles estão recuando da primeira cadeia de ilhas. A primeira cadeia de ilhas é um termo da Guerra Fria. Refere-se à chamada Primeira Cadeia de Ilhas, criada para conter a União Soviética e a China, estendendo-se do Japão, Okinawa, Taiwan, Filipinas, por todo o Mar do Sul da China. Mas eles vêm recuando da primeira cadeia de ilhas para a segunda cadeia de ilhas. Agora estão tentando fortalecer sua presença em Guam como uma base avançada.
Mas recentemente, a Marinha Chinesa enviou 2 grupos de porta-aviões que romperam a primeira cadeia de ilhas e realizaram seu próprio patrulhamento de liberdade de navegação ao redor de Guam. Então, agora até mesmo a segunda cadeia de ilhas está parecendo instável para os Estados Unidos. Então não acho que eles jamais conseguirão voltar sua atenção para a Ásia, simplesmente porque o Império dos Estados Unidos está atolado em tantas outras frentes. Uma das abordagens, ou talvez a principal abordagem do governo Trump, é quase como um exercício de branding. Porque Brian expõe o engano, Carl expõe. O engano é exposto de forma bastante clara por todos vocês. Mas a direção real parece ser quase uma esperança equivocada de que Vladimir Putin simplesmente resolveria e pausaria esse conflito. Que se fosse haver qualquer tipo de guerra cinética na Ásia Ocidental, além do que já está acontecendo com o genocídio, etc., Israel faria tudo sozinho. Enquanto isso, Israel está dizendo, socorro, 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 nos deem tudo o que precisamos para bombardear o Irã, para que a China possa ser mais o foco. Sim. Como o Brian já destacou em várias ocasiões, existe toda essa noção de sequenciamento estratégico e divisão de tarefas que claramente não está funcionando conforme o planejado. Mas, como o Mike Tyson disse, todo mundo tem um plano até levar um soco no queixo, certo? E então todos os planos vão por água abaixo. Acho que o que devemos lembrar é que, no fim das contas, o objetivo é e sempre foi a China. Se você pensar nisso como uma refeição de 3 pratos, houve uma dúvida em várias administrações. Sabemos que o objetivo final é a China. A China é o prato principal. Mas havia uma questão sobre a ordem. Derrubamos a China primeiro e depois vamos para a Rússia como sobremesa, ou derrubamos a Rússia como entrada, depois vamos para a China e por fim terminamos com o Irã como sobremesa, etc. Havia questões em relação à ordem dos acontecimentos. E claramente a facção da Nuland estava em ascensão e decidiu provocar a guerra com a Rússia primeiro. Agora, há alguns pontos que ficaram muito claros. Primeiro, os Estados Unidos não lutam uma guerra contra um concorrente de igual para igual desde 1945, desde a Segunda Guerra Mundial. E nas últimas 2 décadas e meia, realmente não se envolveram em guerra. Essencialmente, estiveram caçando insurgentes com armamento de alta tecnologia. E por causa disso, se iludiram completamente achando que são novamente essa hiperpotência que, como acho que McMaster disse, tem um plano. Seja educado, seja profissional, tem um plano para matar todo mundo. E eles achavam que poderiam matar todo mundo. E certamente eles viam a Rússia como disseram, um posto de gasolina com armas nucleares, que eles simplesmente eliminariam. Isso era só a entrada, claro, antes de partirem para o prato principal. E claro, eles achavam que iriam enfraquecê-la com uma guerra econômica que transformaria o rublo em escombros. Bem, isso não deu muito certo, então eles erraram em todas essas frentes. E agora, tendo percebido isso, estão tentando juntar os cacos e se reorientar. E ainda eu acredito, apesar da visão otimista do Carl, eu acredito que eles ainda estão totalmente determinados a travar uma guerra com a China. E eles também sabem que o tempo está contra eles. Porque a cada ano que adiam a guerra, a China se fortalece e os Estados Unidos simplesmente se esvaziam cada vez mais. E como você pode ver nessas guerras recentes, não só os Estados Unidos estão enfraquecidos e a China se fortalecendo, mas o Sul global, os países do BRICS, também estão se tornando cada vez mais poderosos. Eles estão se unindo como em um tabuleiro de Go e estão ficando cada vez mais difíceis de resistir, de simplesmente derrubar. E também podemos ver desafios muito específicos à tecnologia de guerra dos Estados Unidos. Por exemplo, se você olhar para os SIM, eles tiveram o maior engajamento único de Patriots da história militar americana durante a crise dos mísseis do Irã. Eles moveram baterias de mísseis THAAD para Israel.
estavam usando o que era mesmo SM-3, SM-6, THAAD, baterias de mísseis Patriot, domo de ferro, funda de Davi, tudo que tinham. Estavam usando tudo que possuíam e foram essencialmente pulverizados. O Irã disse, estamos usando apenas 5% da nossa capacidade, e mesmo assim os israelenses foram pulverizados. Como disseram, nunca houve esse nível de destruição na história de Israel, segundo o diretor-geral da Autoridade Fiscal de Israel. Então eles foram pulverizados. E agora os estadunidenses estão começando a ter uma dose de realidade, o que significa se envolver em uma guerra de verdade, em vez de caçar insurgentes em caminhonetes Toyota que eram pastores de ovelhas. Então, acho que há um verdadeiro despertar acontecendo. Mas acredito que eles ainda estão profundamente enraizados, profundamente comprometidos em atacar a China e ainda profundamente apegados à noção de que são a potência suprema. É como eu disse antes, é a falácia do urso pardo. 6% dos americanos acreditam que podem atacar e lutar com o urso pardo com as próprias mãos e derrotá-lo.